Continua abençoando, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe da nossa carência, o Senhor sabe da nossa dependência, o Senhor sabe que nós somos dependentes de Ti, Pai. O Senhor sabe que sem Ti nós não somos nada, porque a Tua palavra diz que o homem sem Deus é como uma folha seca que vai aonde o vento quer. Mas nós queremos estar cada vez mais afirmados no Senhor. Por isso nós Te pedimos força, nos fortalece, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Pai. Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Eu entrego os Teus filhos em Tuas mãos, Pai. Eu entrego cada vida que está aqui em Tuas mãos, Senhor. Te peço, Pai, que cuida, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa também os que não podem vir, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego cada um em Tuas mãos. Entrego a vida do Teu filho em Tuas mãos. Pai, te peço, meu Deus, que o Senhor venha falar em cada coração esta noite. Venha falar, Pai, usa o Teu filho, usa o Teu servo, Pai, esta noite. Venha falar, Pai, em cada coração. Nos ensina, Pai, a ser mais correto. Nos ensina, Pai, a trilhar, Senhor, em Teus caminhos. Nos dá força, Pai, para que nós possamos prosseguir, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, agora e para todo sempre. E quem crê, diga aleluia. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 11. Amém, irmãos? João, capítulo de número 11, versículo de número 11, diz assim: Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os irmãos podem tornar os seus assentos. Em nome de Jesus. Hoje é um culto denominado culto do amigo. E com base nessa palavra que nós acabamos de ler, eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite 3 pontos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. O culto do amigo, ele é apenas uma menção específica acerca de alguns propósitos, tendo em vista o propósito da palavra, que comumente é direcionada para a amizade. E nós, desde que iniciamos esse projeto aqui, temos continuamente trabalhado dentro desse propósito também com a palavra, falando sobre a amizade, sobretudo falando sobre o nosso melhor e maior amigo, que se chama Jesus. Jesus é o nosso amigo de todas as horas. Aleluia. É o amigo fiel, verdadeiro. Glória. É o amigo leal. É o amigo que nos consola nos nossos momentos de angústia. É o amigo que nos exorta também nos nossos momentos em que nós desviamos o nosso olhar, em que nós desviamos o nosso coração daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é bom. É o amigo que está sempre demonstrando o seu amor e a sua fidelidade para com as nossas vidas.
Eu pedi ao Senhor que me ajudasse a estar ministrando essa palavra para vocês nessa noite. Eu creio que assim Ele fará como sempre fez em todas as vezes. Esse versículo ele está inserido dentro de um contexto muito conhecido. Eu acredito que os irmãos já tenham ouvido muito falar sobre a história de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou após 4 dias da sua morte. Esse texto inicia dizendo que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas mandaram informar a Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus, ele era amigo daquela família. E é sobre essa questão, como eu disse, eu quero começar desde já a trabalhar aqui com vocês. Jesus, ele era amigo daquela família. E eu penso que a intenção das irmãs de Lázaro em mandar aquela notícia para Jesus não era apenas, talvez, por uma questão de uma necessidade, mas também era por uma questão de consideração e de fé naquilo que Jesus poderia fazer. Ora, Jesus, ele era amigo daquela família. E amizade é uma coisa que está além de um simples conhecimento. Amizade é algo que está além de um simples relacionamento superficial. Amizade fala sobre algumas coisas que mais adiante eu quero estar falando para os irmãos. Mas o ponto é que o amigo de Lázaro, Jesus, ele foi informado acerca do seu estado de saúde. Ele estava doente. E as outras 2 irmãs que também eram amigas de Jesus, ou seja, era uma família que tinha Jesus como seu amigo. E como é bacana, como é bom, como é maravilhoso, importante e necessário termos Jesus como nosso amigo. Como eu disse para vocês no início, Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Eu tenho muitos amigos, aliás, me permita corrigir, eu tenho muitos conhecidos, tenho aí alguns amigos que dá para contar no dedo, amizade deste nível de profundidade que os irmãos conhecem, uma amizade profunda, uma amizade real. Mas eu sei que todas essas pessoas são pessoas, seres humanos, assim como elas sabem que eu também sou ser humano. E por mais sinceridade e profundidade que exista nesta relação, existem situações e momentos em que um ou outro acaba cometendo um erro e uma falha pelo fato de ser humano. Por que eu disse que Jesus é o meu melhor e o meu maior amigo? É porque de todos estes que eu disse aqui a vocês, que tem, são poucos, ele é aquele que nunca falha, ele é aquele que nunca comete um erro, ele é aquele que nunca me desampara no meu momento de necessidade, no meu momento de precisão, no meu momento de choro, no meu momento de angústia, no meu momento de dor. Ele é aquele que está sempre perto. E embora ele não resolva o meu problema imediatamente, mas ele me dá forças para lidar com aquele problema, me ensinando que nem tudo, embora ele possa fazer, ele vai fazer no tempo que eu acho que tem que ser feito. É uma relação de amizade que ele me alimenta com virtudes. É uma relação de amizade que ele me passa tanta confiança, seja no sentido da palavra escrita que ele deixou, seja no sentido da experiência pessoal, da vivência. Ele me transmite paz, segurança, assim como eu acredito que ele faz na vida de todos aqueles que vivem
vivem um relacionamento de amizade com Ele. Jesus era amigo daquela família. Ele é informado que um dos membros da família adoeceu. Ele havia saído ali da Judéia por conta da perseguição dos judeus contra ele. Ele havia se afastado daquela região porque aquele povo procurava prendê-lo a fim de matá-lo, porque não aceitava os seus ensinos e nem a sua doutrina. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para outra margem do Jordão, aonde João Batista dantes batizava. E é ali que ele é informado, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que Jesus ainda fica mais 2 dias aonde ele estava. O texto diz que depois de 2 dias, irmãos, ele junta os seus discípulos, reúne os seus discípulos e diz: vamos novamente para a Judéia. E aí os discípulos ainda questionam, mas eles estavam procurando prender o Senhor lá, eles estavam procurando matar o Senhor lá. Mas Jesus ele tinha uma diligência naquela região e naquela cidade em Betânia, a cidade de Lázaro e de sua família. Jesus ele reúne os seus discípulos, mesmo com esses questionamentos acerca daquilo que era uma realidade, ou seja, Jesus havia adquirido muitos desafetos naquele lugar. Agora imagina comigo, irmãos, porque ao mesmo tempo que Jesus tem uma família que é amiga dele em Betânia, ele também tem muitas pessoas que são inimigas dele. Então observe o contraste dentro da sociedade, e isso é uma realidade ainda nos nossos dias. Enquanto existem pessoas que se predispõem a viver uma amizade com o melhor homem que se tem para ser amigo, ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que conta os grãos de areia da praia, aquele que conhece os planetas, aquele que estabeleceu os tempos, as estações, aquele que tudo criou pelo seu poder, pela palavra, aquele que é dominador de todas as coisas. Imagina ter este homem, este Deus, esta pessoa como nosso amigo, enquanto muitos se predispõem a viver uma amizade com Deus, a gente vê que existem muitas outras pessoas que preferem ser inimigas de Deus. E vamos trazer para o contexto de hoje o que é ser inimigo de Deus. Lá na primeira carta de João, ele diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é ser inimigo de Deus hoje? É você abraçar tudo aquilo que Deus rejeita. É você abraçar tudo aquilo que Deus reprova. É você abraçar tudo aquilo que contraria a palavra e os princípios de Deus. Quando você abraça essa realidade, você se constitui um inimigo de Deus. Preste atenção nisso. Aquele que se faz ou se declara amigo do mundo. Amigo do mundo. Você não tem como ter Deus e o mundo como amigo. É uma realidade, gente. Tem muitas pessoas vivendo conforme o padrão e a conduta, conforme rege os princípios da sociedade, e dizendo: eu amo Deus, eu tenho Deus no meu coração. Mas a palavra de Deus diz: aquele que se declara amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus está dizendo: eu não tenho uma amizade, eu não tenho uma relação, eu não tenho uma comunhão com quem vive nesse tipo de situação. Muitas pessoas vivendo enganando-se a si mesmo. Muitas pessoas vivendo achando que intimidade, relacionamento e comunhão é uma coisa que elas decretam como tem que ser, partindo do princípio daquilo que elas acham que devem fazer.
e se esquecendo que isso já foi estabelecido e consta-se na palavra de Deus. Enquanto existia aquela família em Betânia, que era amiga de Jesus, nós percebemos que ele fugiu daquela região porque outros se tornaram seus inimigos e procuravam prendê-lo. Só que Jesus, ele vai, mesmo diante dessa realidade, mesmo diante do questionamento dos seus discípulos, ele vai para a casa daquela família que havia o solicitado ou informado, pelo menos, acerca de uma situação que estava acontecendo. Jesus, ele vai para a casa dos seus amigos. Jesus, ele vai atender a uma diligência que estava acontecendo na família que o recebeu como o seu amigo. Eu quero trabalhar esse primeiro ponto aqui. Já disse aos irmãos que nós precisamos criar esse relacionamento de amizade com Jesus. Quem estava aqui no domingo passado e também na escola bíblica da quinta-feira pôde presenciar alguns pontos que nós falamos sobre essa questão, sobre esta relação de Jesus para com o seu povo, de Jesus para com a sua igreja. E hoje, dentro desse contexto de amizade, aquela família tinha Jesus como amigo e Jesus era amigo daquela família. Agora, um ponto aqui: a construção de uma amizade. Você sabe como que se constrói uma amizade? É com o passar do tempo. Você não constrói uma amizade dentro de uma semana. Você não constrói uma amizade dentro de um mês. Você não constrói uma amizade, às vezes, dentro de 1, 2, 3 anos. Amizade é uma construção gradativa. Já para cá, o principal elemento de formação de uma amizade se chama confiança. É por isso que o fator tempo, ele é importante, até mesmo ele é fundamental, indispensável na construção de uma amizade. Porque a confiança, ela vai sendo adquirida com o passar do tempo. Eu não vou pedir para vocês falar não, porque vocês estão no culto. E a nossa parte a gente faz, pregar, ensinar, com todo amor e carinho. Agora participar, vocês sabem que é o dever de vocês fazer. Então, a confiança, ela é indispensável. O pilar de construção de uma amizade se chama confiança. E o fator tempo, ele é indispensável para isso. Então significa que aquela família se relacionava com Jesus de longas datas. Não era um relacionamento que havia acabado de acontecer. Não era uma coisa que havia acabado de acontecer, não. Essa expressão confiança, essa expressão amizade, ela traz uma ideia de que houve uma construção ao longo do tempo de um relacionamento entre Jesus e aquela família. Então, a construção, ela é com base na confiança. E o que mantém uma amizade se chama fidelidade. Porque em uma amizade onde não há fidelidade, não pode existir amizade. Então o que sustenta, o que constrói é a confiança. O que sustenta se chama fidelidade. Em um relacionamento de amizade onde não se tem fidelidade, ele enfraquece, ele deixa de existir. Ele não é um relacionamento senão superficial, é uma coisa rasa, porque não existe fidelidade. Então os irmãos podem perceber que a amizade, ela tem esses dois elementos fundamentais. O primeiro para a construção é a confiança, e o segundo para a sua continuidade é a fidelidade.
E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Será que esse relacionamento de amizade tem existido entre nós e o nosso Senhor? Será como anda a nossa fidelidade? Porque assim, Jesus, antes de ser crucificado, ele chamou os seus discípulos e disse para eles assim, ó, a partir de agora eu já não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque um servo, ele não sabe de tudo o que faz o seu Senhor, mas a vocês foi revelado estas coisas. Vocês são amigos. Vocês são amigos. Mas o que mantém, o que faz uma amizade ser durável é a fidelidade, gente. Jesus, ele já estabeleceu, a amizade existe, mas para ela continuar existindo, tem que existir fidelidade. E é por isso que eu faço essa pergunta para vocês: como tem estado a nossa amizade, o nosso relacionamento com o nosso Senhor? Se não existe fidelidade, não existe amizade. Que nós possamos refletir nisso. O versículo que lemos, Jesus disse aos discípulos assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. Por que eu sei que existia uma amizade de ambos os lados aqui? Porque não é Lázaro que está confessando que existe uma amizade. Porque Lázaro, por ser talvez um ser humano, poderia até criar uma imagem de uma amizade na sua cabeça que não era. Mas quem está dizendo é o próprio Jesus aos discípulos: nosso amigo Lázaro, aquele que já demonstrou a sua fidelidade, aquele que é leal, aquele que é sincero, aquele que, embora sendo ser humano, aquele que, embora sendo imperfeito, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Nosso amigo Lázaro. Nosso amigo. O nosso amigo. O nosso amigo. O nosso amigo Lázaro. Uma amizade que é sustentada pela fidelidade. O nosso amigo. O nosso amigo. Relacionamento. Aí eu te pergunto: você tem Jesus como seu amigo? Eu sei que no meu relacionamento com minha esposa é também um relacionamento de amizade. Tudo que a minha esposa vai fazer, ela chega para mim antes de qualquer decisão. Isso é desde que a gente namora, não é nem de hoje. Qualquer decisão,
Ela não me diz assim, olha, eu vou chegar e vou fazer isso. Ela me pergunta, o que você acha? E aí a relação ela vai se fortalecendo, porque você percebe que existe também, sabe, do outro lado a mesma importância, o mesmo valor é dado. Você sabe por quê? Porque quando eu estou numa relação dessa magnitude, eu não posso ter decisão sozinho, eu não posso ter uma decisão individual. Eu preciso pensar no que é bom para os dois lados. E Jesus nos diz nessa noite é sobre isso. Esse relacionamento é sobre isso. Não é um relacionamento, irmãos, apenas da boca para fora. É um relacionamento que ele é construído com base na confiança, mas ele é alimentado pela fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei de mim que desde que eu e a minha esposa, eu estou apenas usando esse exemplo para explicar para vocês. Desde que a gente iniciou, sempre foi dessa forma que eu vos disse. Sempre foi dessa maneira. E eu sei, Ju, que quando eu falo assim, não vai dar certo, ela não toma aquela decisão, ela não faz aquela escolha. E aí eu me lembro de algo que ela verbalizou no dia do nosso matrimônio, mas que ela já praticava desde muito antes, que foi sobre a submissão. Foi sobre estar debaixo da missão, caminhando lado a lado. E faz isso com toda modéstia, com toda humildade. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós prometemos a Ele sermos submissos a Ele. O que eu quero dizer com isso? As nossas decisões hoje têm que passar pelo crivo dEle. Se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser não, é não. Se Ele disser vai, a gente vai. Se Ele disser sim, não vai, a gente fica. Você sabe por quê? Porque a gente está debaixo da missão que Ele nos designou para viver. Glória a Deus. Isso é amizade. O nosso amigo adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aleluia. Quero entrar no segundo ponto, que é sobre um amigo que não desampara. Jesus, ele é um amigo que não desampara, gente. Observe que do outro lado já havia se passado o tempo. Os irmãos podem observar mais à frente que muitas pessoas já estavam na casa de Marta e Maria para poder consolar elas, porque a perspectiva já havia se acabado. Nada mais na ótica humana poderia ser feito para reverter aquela situação. Jesus, entre aspas, demorou. E eu imagino, Ju, aquelas pessoas que chegaram na casa de Marta e de Maria, questionando a elas, mas ele não era amigo de vocês? Tendo em vista que Jesus já havia feito vários outros milagres antes, imagina o questionamento de muitas pessoas para Marta e Maria: cadê o amigo de vocês agora? Porque na nossa vida é assim, nem sempre as coisas acontecem
de acordo com o que a gente quer que aconteça. Nem sempre os dias são dias de sorrir, tem dias que são dias de chorar. Tem dias que são dias de, se quebrantar e lamentar. Porque na vida nem sempre tudo acontece como a gente quer que aconteça. A vida tem os seus percalços. A vida tem os seus problemas. E é exatamente nesses momentos que a gente ouve de muita gente, mas você não é crente? Você não é crente? Cadê o seu Deus? Eu me lembro, 3 jovens de uma nação que não era a nação deles foram levados como cativos. O rei daquela nação faz uma estátua para a sua própria glória e diz: olha, todo mundo vai ter que adorar essa nação. Todo mundo vai ter que adorar essa estátua, melhor dizendo. Todo mundo vai ter que se prostrar diante dela. E aí reuniu todo mundo, estava todo mundo reunido. Falou: olha, quando for dada a ordem, todo mundo vai ter que se prostrar. A ordem foi dada. Todo mundo se prostrou, mas 3 ficou em pé. Vocês entendem isso? 3 permaneceu de pé. Aí alguém viu e foi lá e falou para o rei: olha, o Senhor disse que todo mundo tem que se prostrar e adorar, mas ali tem 3 que estão fazendo pouco caso. Aí mandou chamar os 3. Os 3 comparecem. E em síntese, o rei Nabucodonosor disse para eles assim: olha, nós vamos dar a ordem a segunda vez. Nós vamos mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se quando for dada a ordem vocês também não se prostrarem para adorar a imagem, vocês serão lançados na fornalha. E eu quero ver quem é que pode livrar vocês. Só que eles esqueceram que aqueles jovens tinham um amigo. Glória a Deus. Esse amigo. E a segue, a naia sobremonte, que amor, e assim cantou e amasso. Glória. Eles esqueceram do amigo dos jovens. Os jovens falaram: olha, é o seguinte, em síntese, se o Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, a gente não vai adorar a imagem que você estabeleceu. Aí eles foram longe demais. O rei mandou jogá-los na fornalha ardente. Quem lembra? A Bíblia diz que aqueles homens que levaram os jovens para jogar na fornalha, eles morreram, porque o fogo estava tão quente que eles não suportaram a fúria do fogo. Observe que eles morreram do lado de fora da fornalha, porque qual era a função deles? Era levar os jovens e jogar dentro. Eles morreram do lado de fora, eles nem entraram lá dentro. E a Bíblia diz que os jovens foram lançados dentro da fornalha. Daqui a pouco alguém olha e diz: nós não lançamos 3, mas tem 4 lá dentro. Aleluia. Glória a Deus.
Oh, irmãos, tem 4 lá dentro da fornalha. Aí o rei ficou perplexo com aquela situação. E alguém disse mais: olha, um dos que estão lá parece ser filho dos deuses. Era um homem diferenciado que havia entrado lá dentro. Tira esses jovens aí de dentro então. Chamaram, vem cá. O mais interessante é que a Bíblia diz que quando ele saiu, nem um fio de cabelo havia se queimado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus quer estabelecer uma relação de amizade conosco hoje, irmãos. Olha o contraste. Enquanto aqueles que só aproximaram-se do lado de fora da fornalha morreram pela fúria do fogo, aqueles que foram lançados dentro da fornalha, nem um fio de cabelo se queimou. A Bíblia diz que não havia cheiro de fumaça na roupa daqueles homens. O que aconteceu? Eles tinham um amigo. Na hora que eles foram lançados dentro do fogo, o amigo já estava lá dentro, dizendo para as chamas: olha, você não vai queimar nenhum deles, porque eu estou aqui e eu vou livrar eles hoje. Eles foram fiéis. Você sabe por quê? Porque uma amizade, ela é sustentada pela fidelidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Imagina Jesus dizendo para o fogo: ó, vocês matou quem estava fora, mas quem vai cair aqui, vocês não vão nem tocar, nenhum fio vocês vão queimar. Que hoje eu vou livrar eles aqui, e através da vida deles que o meu nome vai ser glorificado dentro dessa nação que está na idolatria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um amigo que não nos desampara. Segundo ponto, as circunstâncias da vida. Eu ouvi uma frase que é verdadeira, e eu quero, para embasamento desse contexto, falar com os irmãos. Essa frase diz que Deus, ele não nos livra do fogo, mas ele nos livra no fogo. Ele não nos livra da cova. Lembra de Daniel? Mas ele nos livra da cova. Aí o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor, ele não impede, irmãos, que as situações não aconteçam com a gente, mas é na situação que ele manifesta a sua glória nas nossas vidas, que ele manifesta o seu poder nas nossas vidas, que ele entra em cena para agir em nosso favor, para mostrar que todos aqueles que investem em uma amizade com ele jamais se arrependerá. Deixa eu dizer algo para você aqui. Aquele que investe em uma amizade com Jesus, ele jamais será decepcionado. Aleluia. Aquele que investe em uma amizade com o Senhor Jesus, ele jamais será desamparado. Aquele que investe é investimento. Enquanto tem muitos por aí festejando a carne, alimentando a carne e a matéria, curtindo, como eles dizem, curtindo, zoando, tá na farra, comendo água. Tem muitos que estão de joelhos dobrados dizendo: Jesus, eu estou aqui. Deus. Talvez ninguém está vendo, não tem barulho de som, não tem artista
sou famoso no palco, talvez não tenha pessoas ao redor, mas o joelho está no chão dizendo: Jesus, eu estou aqui. Eu vim aqui para conversar contigo, porque uma amizade precisa de diálogo. Eu estou aqui para falar, Senhor, mas eu também estou aqui para ouvir. Fala comigo. Deus. Oh, Deus amado. Enquanto tem muitos que o abraçam como amigo, irmãos, tem aqueles que o têm como inimigo, fazendo aquilo que ele reprova. Mas vamos lá. E em uma relação com Jesus, a vida às vezes parece ser mais difícil. Pelo fato da gente ter que abdicar de muitas coisas e olhar as pessoas dizerem, muitas vezes, para de bestagem. A vida foi feita para ser vivida. Você está perdendo de desfrutar da vida. O apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu possa cumprir o ministério que recebi do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, de anunciar as boas novas, de anunciar a sua palavra. O que Paulo está querendo dizer com isso? A minha vida só tem valor se eu estiver vivendo aquilo que Ele estabeleceu para mim. A minha prioridade hoje é essa. O meu propósito hoje é esse. O meu curtir a vida é fazer aquilo que Ele designou para mim, ainda que eu tenha que sofrer por isso. Aí quando Ele termina o seu ministério, está próximo da sua morte, Ele escreve uma carta a Timóteo dizendo: Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, mas a coroa da justiça me está reservada. Aleluia. Que o meu Senhor, o justo juiz, Ele me dará naquele dia. Glória a Deus. Quem investe em uma vida com Deus não tem as bênçãos apenas na vida presente, mas tem o céu como a promessa que Ele fez para a sua igreja, tem o céu como a promessa que Ele deixou para o seu povo. A amizade com Ele não alimenta apenas as coisas da vida material, mas da vida eterna, aquela que não terá fim, aquela que será pelos séculos dos séculos dos séculos, onde viveremos na sua presença sem dor, sem pranto, sem lágrimas, sem cansaço, sem as questões da vida presente. Você sabe por quê? Porque naquele dia em que Ele há de voltar para nos buscar, a Bíblia diz que isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal será revestido da imortalidade, e nós subiremos para encontrar com o nosso Senhor nos ares, e com o Senhor estaremos para todo sempre. Amém. Glória, glória, glória. Quem investe numa vida com Ele não tem prejuízo. Quem investe em uma vida com Ele não sai do prejuízo, não tem perca. Talvez você diga assim: mas eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de ir para a festa. Não, você não vai deixar não, você vai se livrar. Ele te dando livramento, é Ele te dando escape, é Ele colocando luz no teu caminho e te fazendo entender que o melhor da vida não é fazer aquilo que agrada a carne, mas fazer aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz o seguinte, irmãos. O apóstolo João, na sua primeira epístola: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz mais: e as coisas do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ela não provém de Deus, mas do mundo. E ele diz mais: e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse não passa, esse não fica morto, preso na sepultura, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Porque do que adianta você investir toda a sua vida e todas as suas forças nessas coisas da vida, e quando chegar no final Jesus dizer assim: seu nome não está na lista. Quando chegar no final ele dizer assim: essa senha que você está com ela na mão aqui não é existente. Quando chegar no final, me permita ser mais bíblico, ele dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acredito, irmãos, que você pode ter vivido 500 anos, mas quando chegar no final da vida, Jesus dizer assim: ó, apartai-vos de mim. Você pode ter vivido 1001 maravilhas aqui. Você pode ter conhecido o presidente dos Estados Unidos. Você pode ter conhecido todas as nações da terra. Você pode ter ido nos melhores lugares turísticos do mundo. Você pode ter viajado nos melhores aviões, nas melhores companhias, nos melhores confortos dessa terra. Você pode ter comido no melhor da terra todos os dias da sua vida. Você pode ter desfrutado de tudo aquilo que a terra te entregou, mas quando chegar no final você ouvir assim: apartai-vos de mim. Nada disso vai ter compensado. Você sabe por quê? Porque esses anos que você viveu desfrutando de tudo, eles foram limitados, mas o propósito é eterno. E quando chegar na eternidade ele dizer assim: ó, aqui não. É lá do lado esquerdo o seu lugar. Você vai olhar para trás e dizer assim: o que eu fiz da minha vida? Aí você vai ver que uma noite de balada, uma noite de festa, um baseado de maconha, uma carreira de cocaína, um copo de pinga, você vai ver que tudo isso é Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Eu sei que você que está fora e me ouve, o Senhor te diz nessa noite: ainda há tempo de se estabelecer uma amizade comigo. Ainda há tempo de se estabelecer uma amizade comigo. A porta da graça ainda está aberta para você. A porta da misericórdia ainda está aberta para você. E eu, como ministro do Senhor, te aconselho nessa noite: não espere para a última hora. Não espere para a última hora. Não espere para o último momento. Não espere o tempo acabar para você tomar essa decisão na sua vida. Verdade, Pai. Aleluia. Oh, Jesus amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu sei que quando o Senhor quer falar, Ele não respeita a formalidade do homem. Eu sei que quando o Senhor quer trabalhar, Ele não aceita protocolo humano. Eu sei que Jesaías é um pregador pacífico, mas quando o Senhor quer falar, Ele faz com que todos entendam que Ele é Deus e não existe ninguém além dele, que Ele é soberano no céu, Ele é soberano na terra, Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todos, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. O poder, a autoridade está sobre as suas mãos, e Ele faz como quer, do jeito que quer, quando quer, para que todos possam entender e para que o seu nome possa ser glorificado na terra. As circunstâncias da vida. Me permita só concluir esse sermão com os irmãos, por gentileza. Um amigo que não desampara é o segundo ponto. E que eu trouxe esse subtópico: as circunstâncias da vida. Observe que Lázaro era amigo de Jesus, mas ficou doente. Quero te dizer uma coisa:
Você pode enfrentar muitas dificuldades e lutas na sua vida. A amizade com Jesus, ela não te imuniza dos problemas, mas ela te garante que você vai ser mais do que vencedor, porque só nele nós temos vitória. A amizade não te impede, meu irmão, de viver problemas e dificuldades, mas ele diz assim: olha, comigo você tem vitória. Pode estar difícil o tempo, a tempestade pode ter chegado, o momento pode ser dificultoso, mas eu estou aqui, calma, eu sou teu amigo. Talvez não vai ser agora, tu pediu ontem, tu pediu hoje, talvez tu vai pedir até amanhã, e eu ainda vou continuar em silêncio, mas saiba que eu estou aqui, e quando eu resolver falar alguma coisa, aleluia, aleluia, quando eu resolver de fato entrar na história, você vai saber que esse amigo que você tem, ele é um amigo para ser guardado. É aquele ditado: é um amigo para ser guardado no peito, é um amigo para ser carregado, é um amigo para ser honrado, é um amigo para ser glorificado, exaltado, adorado, é um amigo fiel da nossa vida. Eu imagino, irmãos, Aleluia. Glória a Deus. no começo da igreja, lá há 2000 anos atrás, às vezes a gente vê a história e a gente descobre que a vida, a realidade dos cristãos lá não era a mesma realidade de hoje. Ser cristão lá era um desafio muito grande. Às vezes era o preço da vida, às vezes era o preço da liberdade, às vezes era o preço da rejeição. Quantas pessoas não foram rejeitadas porque entregaram a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diz assim: a partir de hoje eu não abro mão de ter um relacionamento contigo. Aí dentro da sociedade as pessoas olhavam e diziam assim: você não serve para os nossos padrões, você não é sociável, você não é uma pessoa que está de acordo com a nossa cultura. Isso nos dias de hoje. Lá atrás era o seguinte: você decidiu isso aí, é isso mesmo que você quer, a lei está aí, a ordem dos grandes estão aí, você tem que ser preso. Chegaram para Pedro e João e disseram assim, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: vocês estão proibidos de continuar falando no nome desse homem. Eles disseram assim: como poderemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Aí a Bíblia diz que eles continuam pregando, Jesus continuou operando, Jesus continuou fazendo a obra. Lá no capítulo de número 12 de Atos, a Bíblia diz que Tiago foi morto ao fim da espada, custou a vida. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado, custou a vida. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro foi colocado na prisão, custou a liberdade. E a quantos outros mais? Esta honra não vos foi tirada, mas eles entendiam que a honra maior para eles estava reservada na eternidade. Glória a Deus, aleluia. As circunstâncias da vida. Lázaro morreu, irmãos. Me permita mais 15 minutos e eu faço a conclusão. Lázaro morreu. E agora imagina os questionamentos a Maria e a Marta: mas ele não era amigo de vocês? Observe o versículo 37 aí, quem está com a sua Bíblia aberta ainda, desse mesmo capítulo 11. Versículo 37 diz assim: mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha para cá. Aí começaram os questionamentos: não era amigo de vocês? Não fez tanta coisa por aí? Por que está acontecendo com vocês agora?
as circunstâncias da vida. Aí vem o silêncio de Jesus no segundo subtópico, porque Jesus recebe a notícia e a Bíblia diz que ele demora 2 dias. Nesse meio tempo que ele demora para sair da onde ele estava e chegar até o outro lado, onde estava Marta e Maria e o doente, esse meio tempo que ele ainda permanece onde ele estava, e quando ele sai no percurso, o tempo que demora para chegar, Lázaro morreu. Aí quando ele chega, a Bíblia diz que já tinha 4 dias. Observe comigo o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Jesus chegou, com todas as esperanças, qual era o cenário? De consolação. Aí o versículo de número 18, um versículo após esse que a gente leu agora, vai dizer que como aquela localização era perto de Jerusalém, veio muita gente de Jerusalém para consolar a família. A esperança já tinha acabado totalmente. Então, quando Jesus chega, qual é o cenário? Consolação. É as mulheres chorando pelo seu morto, pelo seu luto, melhor dizendo. As mulheres chorando o seu luto e outros mais estavam ali para consolar. Quem sabe para dizer assim, ó, é assim mesmo. Você perdeu aí, mas é assim mesmo, a vida continua. Você teve essa decepção aqui, você teve essa infelicidade, mas é assim mesmo, a vida continua, já não tem mais jeito. Então, o jeito agora é a gente ir pelo caminho mais fácil, incentivar. Só que eu imagino que quando Jesus chega, aquele que crê nele pode perceber e enxergar com esses olhos. É como quem diz assim: você não perdeu ainda, mesmo que o tempo já passou e você esteja de luto. Vamos regressar, vamos voltar atrás. Só que o ponto que eu quero trabalhar aqui é Jesus em silêncio. Vai para cá. Mas nós mandamos avisar o nosso amigo. Nos dias de hoje, mas eu orei tanto por isso. Mas eu pedi tanto por isso. E aconteceu totalmente diferente do que eu esperava. Cadê Deus? Ele poderia ter feito alguma coisa. Porque na vida do servo de um certo homem, ele apenas deu a palavra lá de onde ele estava. E a Bíblia diz que o servo desse homem lá na casa, ele já se sentiu melhor da sua enfermidade. Não precisou nem ali. Aleluia. Ele poderia pelo menos ter falado alguma coisa. Mas Jesus ficou em silêncio. Observa que quem vai levar a notícia dá a notícia, mas não volta com resposta. Vocês já perceberam isso? Jesus só fala para os discípulos: olha, Lázaro vai morrer. Deixa eu ver o versículo. Essa doença não acabará em morte, melhor dizendo. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que é que ele está querendo dizer? Lázaro não vai morrer. Agora imagina a cabeça dos discípulos. Chega lá e Lázaro já está 4 dias morto. Jesus chega. Ele ficou em silêncio durante um tempo. E eu quero dizer para os irmãos: o silêncio de Jesus nas nossas vidas não é falta de amor, não é falta de zelo, não é falta de compaixão, não é falta de misericórdia. O silêncio de Jesus na nossa vida, ele representa uma coisa. É um propósito que nem sempre a gente entende, mas que vai fazer com que o nome dele seja glorificado naquele propósito. Às vezes nós vamos chorar no processo. Às vezes nós vamos, nos angustiar no processo, mas quando a gente chegar no final dele, o nosso coração vai ter uma alegria tão imensa, o nosso coração vai ter uma alegria tão profunda,
dizer assim: Senhor, muito obrigado. A experiência que me trouxe dor no começo me trouxe uma alegria maior no final. Todo o processo que Jesus ele se coloca em silêncio, não é porque ele nos desamparou, é porque o propósito de Deus é fazer com que o seu nome seja glorificado através daquilo. Eu me lembro, eu recém-casado, estava com a minha esposa morando ali no apartamento. Estava com minha esposa. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir nada para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu prefiro sofrer calado. Eu tenho, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu tenho isso. Eu não sei pedir, falar: me dá 1 quilo de arroz, me dá. E aí a gente passou alguns dias, eu fiz um investimento. Nós fizemos um investimento, melhor dizendo. E esse investimento acabou não fluindo porque eu não me identifiquei naquela área. E a gente teve que pagar por aquele investimento e ficar com todos aqueles equipamentos na mão, sem ter o destino certo. E aí contas para pagar, aluguel, água, luz, feira para fazer, mercado para fazer, e as coisas foram apertando. Chegou em um tempo que as coisas foram migrando. E aí chegou em uma sexta-feira, aquela semana a gente não tinha trabalhado, a minha esposa ainda desempregada, procurando um serviço, e a gente corria para um lado, corria para o outro, não dava certo. O negócio fechou. E a gente orava e outros oravam, e às vezes em silêncio. Deus. Aí chegou uma semana que a gente sempre ia almoçar na casa da minha mãe, né, nesse período principalmente. E aí chegou uma semana que a gente falou assim: o negócio está esquisito. Almoçar na casa dos outros todo dia, é feio. E a gente está lá dentro da nossa casa, sexta-feira. Eu me lembro que eu tinha, não sei se 25 reais. Acho que 25 reais não dava para fazer feira nem para um dia. E a gente tinha, eu tinha esse dinheiro lá, tinha até muitas moedas nesse meio. Se brincar, a maioria era moeda que a gente ia pegando e colocando. E aí eu lembro que deu sexta-feira, 6 horas da tarde, a hora que a gente saía para fazer feira. Falou: já estava devendo a feira da semana anterior, que a gente sempre pega em uma semana, paga, para não ficar acumulando. Já estava devendo da semana anterior. E aí acabou o recurso. Como faz feira? Eu me lembro que quando deu por volta de 6 horas da tarde, era já fim de tarde, eu recebi uma ligação. E aí: é Pai do Senhor. Está na sua casa? Estou. Falei: será que vai vir gente aqui para casa? Nós já estamos no deserto. Se for dar café, fazer janta, aí nós vamos ter que pedir socorro. Eu estou em casa, vamos chegar sempre naquela. A gente sempre tem que ser modesto com as coisas. Levar a situação de uma forma que não venha abalar ainda mais o nosso coração, embora existam situações que chegam ao extremo e a nossa estrutura humana ela é limitada. E aí, naquela ligação, a pessoa só falou assim: não, desce aí. Falei: não, sobe não, a gente está com pressa, desce. Vieram de outra cidade, sem saber de nada, sem saber da necessidade. E quando eu cheguei no portão, o carro estava ligado, nem o carro ele desligou. Sexta-feira. E aí, eu me lembro que ele me deu a paz do Senhor.
E ele colocou na minha mão um valor que dava para fazer 3 feiras. E falou que Deus te abençoe. Depois eu te faço uma visita. O que eu quero dizer com isso? Aleluia. Nós temos um amigo. Glória a Deus. Aquilo ali talvez para muitos pode não significar nada, mas a experiência pessoal com isso diz muita coisa. Aqueles que se predispõem a viver um relacionamento com Jesus, eles jamais são desamparados. Pode até parecer que demorou. Por que Jesus não fez isso na quinta-feira? Por que não fez sexta-feira de manhã? Por que esperou tanto tempo até a última esperança para poder fazer? Para me ensinar uma coisa, para nos ensinar uma coisa. Todas as vezes que ele fica em silêncio, é para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. E eu estou aqui dizendo isso a vocês, porque o Senhor é fiel, e pode até parecer que demore a sua resposta, mas ela vem trazendo alegria, ela vem trazendo refrigério, ela vem trazendo cheia de graça para abraçar nossa vida. Silêncio de Jesus. Eu tenho outro ponto aqui, mas eu vou ser bem breve. Eu falei no início que seriam 3. O terceiro ponto é o choro de Jesus por seus amigos. Se os irmãos observarem o versículo 35, a Bíblia diz que, a Bíblia narra que Jesus chegou até Betânia. Antes de entrar em Betânia, Marta já foi ao seu encontro no caminho chorando e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus conforta Marta, dizendo assim: o seu irmão vai ressuscitar. Aí eles conversam, eles dialogam. Jesus vai mais para frente, né? E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima da casa, Maria, quando Jesus chega, Maria então diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Fala a mesma coisa. E aí a Bíblia diz que, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, versículo 33, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Houve uma comoção naquele momento, porque Jesus estava vendo o choro de luto daquelas pessoas. Jesus olhou e disse: mas Marta, Maria, a família que tem uma amizade, que tem um relacionamento, que tem. Aí o versículo continua, 34. Jesus diz: onde o colocaram? Aí alguém chama Jesus e Jesus vai. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus se comoveu por aquela situação. Quando o apóstolo Paulo ensina aos Tessalonicenses que nós não devemos entristecer o Espírito, ele está querendo dizer algo para nós. Deus, ele pode se entristecer. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, e Jesus, ele revela isso aqui. Muitos dizem que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, mas o texto não diz isso. Isso a gente pode usar em uma conjectura específica para fazer uma aplicação, mas o texto não diz isso. A Bíblia diz que quando Jesus viu a situação, ele se comoveu e ele chorou. Então, o choro de Jesus por seus amigos. O subtópico é: Jesus se comoveu profundamente pelo sofrimento de Marta e Maria. Irmãos, Jesus, ele sempre se importa com a nossa situação de vida. Às vezes nós estamos passando por um vendaval, às vezes a gente está passando por um momento difícil da vida e a gente acha que Deus não está nem aí para isso. Engano nosso. Engano nosso. A Bíblia diz que ele chorou, ele se comoveu profundamente. Você não vê Jesus chorando em mais nenhum outro lugar da Bíblia. A única expressão que Jesus chorou na Bíblia é essa aqui. Isso mostra o anelo que ele tinha por aquelas vidas, por aqueles amigos.
o anelo que ele tinha. Isso não mostra que Jesus chorou por fraqueza, porque ele sabia que o milagre ia acontecer, que ele ia fazer o milagre. Então ele não chorou por fraqueza, ele não chorou por medo, ele chorou porque o seu interior se comoveu diante daquela situação. Onde ele viu o sofrimento daquelas pessoas que estavam enlutadas pela perda de um ente querido. Jesus, ele se importa com as nossas vidas. Jesus, ele se importa com a nossa situação. Jesus, ele se importa com a maneira com que estamos. Jesus, e isso é em todos os sentidos. Jesus, ele se importa. O segundo subtópico é para a gente encerrar. Um amigo que faz milagre. Jesus chorou, só que não ficou só do choro. Jesus não foi ali simplesmente como os judeus haviam ido para chorar junto com elas, para consolar. Não, Jesus, ele foi para resolver aquela situação. Jesus, ele foi para resolver aquela causa. Você sabe por quê? Porque nós temos um amigo que resolve aquilo que já saiu do nosso controle. Quando algo sai do nosso controle, irmãos, nós temos um amigo que ainda continua com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Um amigo que é poderoso, um amigo que detém autoridade, um amigo que certa feita estava em alto mar com os seus discípulos, estava deitado por causa do cansaço do seu ministério e também pelo propósito do que haveria de fazer naquele lugar. A Bíblia diz que ele estava na polpa do barco dormindo e de repente se levanta uma grande tempestade, o mar se enfurece. Os discípulos, alguns deles eram marinheiros experientes, eram pescadores, eram homens que detinham o conhecimento do que fazer em situações daquela natureza, mas mesmo com toda a experiência que tinha, o negócio saiu tanto do controle que eles falaram: nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque a Bíblia diz que o vento batia, o vento soprava, as ondas se levantavam, o barco ia de um lado para o outro, e eu imagino o desespero de 11 homens, 12 homens, 13 homens com Jesus naquele barco. Eu imagino o desespero que tomou conta daqueles corações e um lembrou do Senhor da vida. Aí acordou Jesus. Falou com Jesus assim: o Senhor não se importa? Olha a expressão: o Senhor não se importa que pereçamos? Aí a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: acalma-te vento, acalma-te tempestade. E logo após surgiu uma grande bonança. Aí os outros olharam e disseram assim: mas quem é este homem? Diga assim: este homem é meu amigo. Ele é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Quando tudo sair do meu controle, ele está aqui. Ele continua com o controle de todas as coisas. Aleluia. Esse homem é o nosso amigo. Glória a Deus. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aleluia. Ele é o meu amigo, ele é o teu amigo. Não te importa. Não te importa se pereçamos. E aí Jesus se levanta e não diz: mas vamos conjecturar. Jesus dizendo: é claro que eu me importo. É claro que eu me importo. Eu cuido da vida de vocês. Eu zelo da vida de vocês. Eu vou dar minha vida por amor a vocês. Eu vou estar com vocês até depois da minha ressurreição aqui. Eu permaneço com vocês. Não te importas? Aí Jesus só estendeu a mão. E eu imagino que sem desespero, olha para cá, quando o coração já está desesperado, quando a coisa está apertada, quando o negócio está feio, está todo mundo inquieto. Eu imagino que Jesus levanta na maior paciência do mundo e com a mãozinha estendida só fala uma palavra: aquieta-te. Aquieta-te, 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 aquieta-te. Aquieta-te vento, aquieta-te tempestade, meu irmão. E com a minha palavra e com a sua palavra, as coisas podem até não acontecer, mas quando ele fala, Aleluia. Glória a Deus. a Bíblia diz que eles levam Jesus até onde Lázaro havia sido colocado.
diz assim, olha, tire a pedra. Aí Marta entra em cena de novo e diz, como tira a pedra, já está fedendo, já é morto de 4 dias. Oh Deus. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem perceber, a gente vai comumente de velório aí, quando a pessoa demora um dia e meio no máximo, o odor já é grande, o cheiro forte. A partir do segundo e do terceiro dia, a pessoa já começa a entrar em estado de podridão, de putrefação. Aí já está no 4º dia, o homem chega e diz assim, tira a pedra. Aí a Marta entra em cena amiga e diz assim, olha meu amigo, já tem 4 dias que está isso, o senhor não sabe. Aí Jesus diz a ela assim, eu não te disse que se tu crer, tu verá a glória de Deus? Aí eles foram tirar a pedra. Aí a Bíblia diz que quando tirou a pedra, Jesus diz o seguinte, o versículo de número 41, parte B. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Aí veio o 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aí o 44, o morto. O que aconteceu, gente? Eu não preciso nem ir lá tocar nele, eu não preciso nem ir lá pegar ele pela mão para trazer, é só a ordem. Lázaro, sai para fora. Eu não sei como nem ele levantou, mas ele levantou. A Bíblia diz que ele saiu tudo enrolado, em faixa, ele estava tudo atado, e ele chegou lá fora. E quando ele chegou lá fora, o povo olhou assim e falou, esse amigo que vocês têm, esse é amigo de verdade. Esse é fiel, demorou, nós até pensávamos que ele tinha pisado na bola com vocês, mas olha o que ele fez, olha o milagre aí, olha a resposta aí, olha o que vocês queriam aí, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Aleluia, Jesus, muito obrigado. O amigo que faz milagre, ele é o teu amigo, ele é o meu amigo, ele é o nosso amigo. Você pode até já ter perdido a causa, você pode até já ter perdido a esperança, você pode até já ter entregado os pontos, você pode até já ter desistido, mas ele está dizendo, se o propósito for meu, ainda que você desistiu, os seus olhos verão acontecer, porque eu sou Deus fiel, eu sou Deus verdadeiro, e eu sou poderoso para fazer além do que você imagina que pode acontecer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê força, te dê graça, te dê ânimo. Eu não sei, irmão, como você entrou aqui, eu não sei como você que está aí fora tem te sentido ou tem se sentido, mas eu sei de uma coisa, Jesus, ele é o verdadeiro amigo. Foi cantado aqui no início do culto, Cristo é o verdadeiro amigo. Tenha certeza de uma coisa, com Cristo, ainda que nós tenhamos que chorar por um instante, a alegria que ele traz depois é uma alegria que nos faz, ó irmãos, regozijar-nos a alma, o coração e o espírito. É uma alegria que transborda para fora do nosso interior, é uma alegria que contagia, é uma alegria que alcança outros, e é uma alegria que, além do mais, faz com que ele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Amém, Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência e pela atenção de mais um dia, de mais uma vez. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero orar nessa noite, para estarmos encerrando e agradecendo ao nosso Deus por esta oportunidade, agradecendo ao nosso Deus por esse momento, por essa palavra e por tudo que
que Ele tem feito. Vamos orar. Soberano Senhor, nós estamos aqui, Senhor, encerrando esse culto. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos te agradecer por essa noite, pelos louvores que ao Senhor foram entoados. Queremos te agradecer, eu quero te agradecer pela presença dos meus irmãos que aqui estiveram. Quero te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade que a cada dia tem nos alcançado. Quero te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força, nos ajudando, ó Pai amado, a continuarmos firmes nesta caminhada. Deus amado, que o Senhor continue abençoando a vida da tua igreja, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, que o Senhor continue, meu Senhor amado, prosperando o trabalho de nossas mãos, abençoando esse ministério, abençoando o ministério, ó Pai amado, dos demais irmãos, companheiros que estão espalhados por essa cidade. Deus eterno, no nome de Jesus, que a tua obra possa prosperar na cidade de Paramirim, que o teu reino possa crescer na cidade de Paramirim, que a tua palavra possa quebrantar barreiras em corações e em vidas na cidade de Paramirim, que o teu nome seja glorificado dentro e no meio deste povo. Meu Senhor, isso é o que nós te apresentamos em oração. Nos despeça em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra do mal, nos proteja do mal, nos dê um sono reparador, nos dê uma noite de paz, restaure as nossas forças físicas, emocionais para o dia de amanhã e continue conosco no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amanhã temos culto, viu? Para que os irmãos não esqueçam, às 19h30, na minha casa. Caso alguém não queira, continua nesse mesmo formato, nessa mesma configuração aí, às segundas-feiras. Temos culto a partir das 19h30. Eu aguardo, né? Espero. Pode ser lá em casa? Pode. Então amanhã na casa da irmã Miralva nós vamos. Amém, irmãos? Amém. Todos nós vamos estar ali louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. No grupo a gente forma. Amém, irmãos? Quinta-feira, Escola Bíblica Dominical, como já é aí do conhecimento dos irmãos, e o mais a gente vai informando depois. Que Deus abençoe aí. Boa noite.